Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Rô Arantes. Hoje a gente vai fazer uma leitura de opções com a pergunta: como eu posso olhar isto por um outro ângulo? Então, eu trouxe as três opções para vocês aqui. A gente tem a pedra da lua, tem o cristal bruto e o cristal polido. Eu depois vou deixar para vocês a imagem, pra vocês terem um tempinho para respirar, ver qual a cartinha que vocês se conectam. E aí vocês escolhem, se precisar pausar o vídeo. Aqui embaixo também na descrição eu deixo os tempos. Então, se você não quiser ouvir todas as leituras, é só pular e clicar ali no tempo da pedrinha. Então vamos lá, vou deixar um tempinho para vocês escolherem e eu já volto para a gente conversar. Então, para quem já escolheu, vamos começar com a pedrinha da lua, essa primeira aqui. Eu hoje vou trabalhar com o oráculo Secoli, que tem uma riqueza de imagens. Então, quando eu mostrar a carta para vocês, olhem bem para a imagem e vejam o que vai chamar mais atenção na imagem, que isso também tem muito a dizer sobre a leitura, tá bom? Porque hoje são só duas cartas, é o oráculo e depois vai ter uma mensagem dos arcanjos para cada um de vocês. Então vamos lá. Então, para quem escolheu a opção da Pedra da Lua, essa carta é a carta da negação. Você vê que ela tá ali com as flores, né, tapando os ouvidos. Então, como a pergunta é como eu posso olhar isso de uma outra forma, por um outro ângulo, o que está sendo negado nesse momento da sua vida? O que às vezes você não está querendo muito escutar? Isso se você se conectou mais com a imagem da menina, né, que está tapando ali o ouvido com as flores. Que situação que eu não tô querendo olhar, o que tá difícil de perceber. Por um outro ângulo, a gente tem as abelhinhas, a gente tem as borboletas. A abelha é trabalho, as borboletas transformação. As próprias flores têm um perfume. Então, às vezes, a gente não quer olhar para uma situação no primeiro momento ela parecer meio assustadora, mas você vê que ela tem flores nos ouvidos. E, às vezes, essa situação justamente vai trazer bênçãos, vai trazer coisas boas mais para frente. Ou num determinado momento, a partir do momento que eu decido olhar para aquilo, para a situação, né? Então, se você se conectou com a menina na carta, te faz essa pergunta: o que eu não estou querendo enxergar? E como eu posso enxergar isso por uma outra maneira? Ou o que se requer para que eu ouça o que eu preciso ouvir? O que se requer para que eu perceba isso que eu ainda não estou percebendo? Se você se conectou com a borboleta, você já está passando por uma fase de transformação. Então, talvez aquilo que estava sendo negado já foi percebido e já está sendo transformado no momento que você encontrar essa leitura. Se você se conectou com as abelhinhas, o que precisa ser trabalhado para que essa situação se transforme? Ou para que ela melhore, porque se você já passou por uma transformação, se você já está trabalhando naquilo que estava incomodando, provavelmente você já está colhendo os resultados. E se você é as flores, o que você está precisando mostrar? A ânsia, o que você tem ânsia de mostrar para alguém? O que tem ânsia de ser mostrado? E aí, se você está precisando transmitir algo para alguma pessoa que não está querendo ouvir aquilo que você tem a oferecer, faz a pergunta:
como que eu posso internalizar isso para mim? O que disso que eu quero falar para o outro eu posso aproveitar na minha vida, ao meu favor? Porque provavelmente tem bastante material. É uma carta que traz muita riqueza. E às vezes a gente nega porque às vezes o problema parece muito grande, a gente olha para aquele todo e é muita coisa para resolver, né? Do mesmo jeito que nessa carta aqui você vê, são vários elementos. Então, quando a gente olha para tudo de uma vez só, pode se dar uma sensação de apavoramento, mas procura olhar para essa situação e perceber o que eu posso resolver agora, que depende só de mim. E aí você começa por esse pedacinho, ou o que eu já tenho condição de olhar, o que eu já tenho condição de ouvir, de internalizar, nem que seja uma pequena parte. E aos poucos as coisas vão se integrando na sua vida, tá bom? Então, para quem escolheu essa carta, fica essa reflexão. Se vocês quiserem voltar, ouvir mais uma vez, tem bastante coisa aqui para pensar, tá bom? E vamos ver o que os anjos e os arcanjos dizem para você. Olha só. Respira. Quando a gente respira, a gente tem clareza. Quando a gente respira, as nossas células se oxigenam. A corrente sanguínea também capta esse oxigênio e consegue alimentar melhor as nossas células, melhora as sinapses cerebrais. Então, o fato de respirar, ele traz clareza. Então, sempre que você se sentir meio perdido, meio agoniado, meio ansioso, ansiosa, pensando o que vai fazer, respira. Que com certeza 50% dos problemas já vão embora só com essa expiração. E a carta ela diz assim, a do arcanjo Rafael, e a mensagem que ela traz é: faz várias inspirações profundas e expira lentamente. Então, inspira até lá no fundo e quando soltar, vai soltando bem devagarzinho, mas liberando tudo que está preso. Para ativar a tua energia e libertar velhos padrões. Então, uma atitude simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. A gente só vive porque a gente consegue respirar, mas às vezes a gente esquece de respirar como se deve. Então aqui está o lembretinho para melhorar a qualidade de vida. Respirar. E vamos lá para quem se conectou agora com o quartzo bruto. Vamos ver, mesma coisa. Você não viu a leitura anterior? Quando eu mostrar a carta, percebe bem os elementos que tem nessa carta e vê qual é o elemento que você se conecta primeiro. E aí eu vou falando sobre ela. Então vamos ver o que saiu. Saiu a carta 28, que o nome dessa carta é intimidação. Você vê que o bonequinho de sorvete ali tá deitado no chão, a menininha tá em cima dele ali, ameaçando ou ajudando. Então, de novo, é sempre a interpretação de cada um. Então, percebe com que figura você se conectou primeiro. Foi com a menina? Foi com o sorvetinho que tá ali estendendo a mão? Então, vamos primeiro analisar pelo ângulo do sorvetinho que está ali estendendo a mão. Ele pode estar se sentindo intimidado, ou fraco, ou derrotado por alguma situação. Mas ele não perdeu a esperança. Você vê que ele está com o bracinho estendido e está com um sorriso, mesmo com a menina ali em cima dele. Então, como que eu me comporto quando eu caio? Quando eu me comporto quando eu estou me sentindo por baixo? Eu fico ali deitado
ou eu posso estender a mão para pedir ajuda, porque eu sempre posso pedir ajuda, eu sempre tenho uma saída, por mais que essa saída não pareça ser tão fácil no primeiro momento. Se você se conectou com a menina, né, tem duas possibilidades também. Se você percebeu a menina como indo ajudar, você vê que ele tá com a mão estendida, né? Então, essa menina foi oferecer ajuda. O que precisa ter atenção na tua vida agora? Que área da sua vida precisa de ajuda? Se você se conectou com a menina, mas tá percebendo essa menina numa posição de ameaça, né? Você também pode fazer a pergunta: aonde que eu me sinto frágil, que eu preciso ter uma atitude ameaçadora ou que eu preciso atacar primeiro para me defender? Porque no fundo, quando a gente sente essa necessidade de atacar, é muito mais porque a gente se sente ameaçado do que porque a gente quer atacar por atacar, quer agredir por agredir. Porque lá dentro tem um medo muito grande que às vezes eu não quero ver. Então essa carta ela convida essa reflexão: aonde eu estou me sentindo ameaçado? Ou aonde eu estou me sobrepondo a alguém ou alguma situação? Aonde que eu preciso crescer? Ou aonde eu estou me sentindo diminuído? Então, como a pergunta de novo, né? Como eu posso ver essa situação por um outro ângulo? É justamente isso, é analisar todas as possibilidades. Porque normalmente a gente está acostumado àquele olhar viciado, né? Eu olho sempre da mesma forma. E aí ou eu acho que eu não tenho saída, ou eu acho que eu sempre tenho que ter a mesma atitude, ou se eu penso daquele jeito, eu tenho que pensar daquele jeito para sempre. E nem sempre isso é verdade. Eu tenho várias possibilidades de analisar uma mesma situação. Tá bom? Então, quem se conectou com a segunda opção, pensa aí, né? Quais as possibilidades, aonde eu preciso pedir ajuda, aonde eu preciso aliviar, talvez a minha fala, talvez as minhas atitudes, ou aonde eu preciso ser mais firme. Então, vê aí o que encaixa para você, tá bom? E vamos ver o que os anjos querem te falar. Sensibilidade. Então, olha que imagem linda de tranquilidade, que combina bem com isso que a gente acabou de falar. E diz assim, é o arcanjo Raniel que fala para você: neste momento, estás ainda mais sensível a energias e emoções. Respeita-te e respeita o que sentes. Então, fecha direitinho, né? É bem isso, quando a gente está fragilizado, ou a gente se acovarda ou a gente parte para o ataque. E os dois são extremos, então o segredo é, através da sensibilidade, buscar o equilíbrio. E assim tudo vai se harmonizando, tá bom? E vamos para quem escolheu a última opção, o quartzo transparente, polido. Vamos ver o que diz aqui. De novo, também, se você não viu as outras leituras, percebe a imagem e na imagem vê qual a figura que você se conecta primeiro, tá bom? Enquanto eu vou lendo. Então, aqui a gente tem a carta da Vitória. E a Vitória, aparentemente é da menininha ali, né? Que tá com a espada e o ursinho, coitado, caindo no chão. Mas perceba se você se conectou com a menina mais ou com o ursinho. E aí a mensagem aqui é que dentro de uma situação
Se eu me sinto vencedor, ela pede que eu tenha compaixão com o vencido. Se eu me sinto vencido, tô ali na posição do ursinho, né? Não se sentir derrotado, mas sim olhar para buscar as lições e buscar aprender para entender aonde que eu poderia ter sido mais forte, aonde eu poderia ter me preparado mais para sair vencedor. O que eu deixei passar que eu não percebi, que o outro foi lá e me derrubou? Então, de novo, como a pergunta é como eu posso ver isso por um outro ângulo, é analisar todas essas vertentes, porque às vezes a gente acha que perdeu alguma situação, e isso independente de ser no trabalho, no amor, na família, e se a gente perde, a gente se sente derrotado, parece que nunca mais a gente vai voltar, nunca mais a gente vai se reerguer. Isso é uma mentira. Quando a gente cai é porque provavelmente ou a gente não prestou atenção em algum detalhe ou a gente precisava ainda aprender alguma coisa. Então sempre existe uma lição. E quando eu me sinto vencedor, olhar também. Será que essa sensação de vencer está me deixando vulnerável? Será que por eu me sentir vencedor, eu estou tripudiando sobre alguma situação ou sobre alguém? Então, de novo, ela convida ao equilíbrio e mostra que sempre vão ter os vencedores, e sempre não gosto dessa palavra, mas já falei. Sempre vão ter os vencedores e os vencidos numa situação de disputa. E aí eu vou deixar uma outra pergunta. Será que realmente a disputa é necessária? Será que realmente em cada situação precisa ter alguém que perde e alguém que ganha? E como eu posso transformar uma situação de disputa em uma situação de colaboração, onde todos ganham? Tá bom? E vamos ver o que os anjos dizem para você. Cuidar. Então, olha que imagem linda. E eu acabei de falar de colaboração, e você vê ali que tem uma criança e tem várias pessoas ao redor cuidando. É a colaboração. E diz assim, Arcanjo Gabriel: quando cuidas de uma criança, tratas da tua própria criança interior. Neste momento, Neste momento, estas duas atividades são importantes para ti. Então, de novo, combinou bem, né? A gente embaralha, a carta pula, mas parece que foi escolhida, não foi, tá, gente? Aqui complementa a questão da vitória do que a gente falou do equilíbrio. É o olhar, eu olho para mim, mas eu olho para o outro. Quando eu estou olhando para o outro, eu olho para mim. E quando eu olho para mim, eu estou reverberando esse cuidado no outro também. Tá bom? Então essa foi a mensagem desse sábado. Espero que tenha sido de auxílio, de alguma contribuição. Sábado que vem eu tô de volta. Fica aqui o meu beijo para vocês com muito carinho e até a próxima leitura.